Bom dia a todos, vereadores, público de casa, que está nos acompanhando, público presente, funcionário da Casa Legislativa. Bom dia. Ordem dos trabalhos da 14ª reunião extraordinária do segundo período, do segundo ano, da 19ª legislatura em 5 de dezembro do ano de 2022. Convido a todos que fiquem de pé para que possamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Amém. Abertura dos trabalhos. Gostaria de convidar o vereador Ítalo Borges para secretariar a reunião, por gentileza, vereador. Chamada dos vereadores. Passo para o secretário para fazer a chamada. André Barbosa Moreira, Carlos Henrique Santos de Oliveira. Presente. César Antônio Pereira. Presente. Cláudio José Luiz, Edson Antônio de Barros. Presente. Ildeu Lopes de Oliveira. Ítalo Moraes Borges, presente. Jane Rosa dos Santos Almeida. Presente. José Miguel Dias Filho. Presente. Márcio Antônio dos Santos. Presente. Marco Antônio Martins. Presente. Marli Vale. Presente. Cidirley Anderson Dias Bento. Presente. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, declara aberta a 14ª reunião extraordinária do segundo período, do segundo ano, da 19ª legislatura em 5 de dezembro do ano de 2022. Grande expediente. Leitura de pareceres. Parecer de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos ao projeto de resolução número 340 do ano de 2022. Passo para o secretário para fazer a leitura. Parecer do projeto de resolução número 340 de 2022, Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. O projeto de resolução número 340, de autoria do vereador Márcio Antônio dos Santos, que dispõe sobre a Galeria dos Vereadores da Câmara Municipal de Matozinhos. O projeto foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão do parecer nos termos do artigo 53. Do parecer. Diante de todo exposto, o projeto está em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbitos, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de resolução número 340. Jane Rosa dos Santos Almeida, relatora. Marli Vale, presidente. Ítalo Borges, secretário. Parecer de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos ao projeto de resolução número 341 do ano de 2022. Passo para o secretário para fazer a leitura. Parecer do projeto de resolução número 341 de 2022, Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. O projeto de resolução número 341, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de cesta especial de alimentos aos servidores do Poder Legislativo Municipal no período que menciona e dá outras providências. Peço dispensa da leitura, podendo fazer a leitura da conclusão final. Coloco sob deliberação do plenário pedido de dispensa de leitura do parecer do projeto de resolução número 341 do ano de 2022. Os vereadores e vereadoras concordam? Permaneçam como estão. Aprovado. Lê só o parecer, a conclusão final, não? É bom. Eu vou fazer esse todos. Pode ser. Conclusão final. Diante de todo o exposto, o projeto está em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpra esta comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de resolução número 341
de 2022. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2022. Relatora Jane Rosa, presidente Marli Vale, secretário Ítalo Borges. Parecer de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 2708 do ano de 2022. Passo para o secretário para fazer a leitura. Parecer ao projeto de lei número 2708, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relatório. A proposição em epígrafe trata-se de parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2708, de autoria do vereador Márcio Antônio dos Santos, que dá nome à ponte situada na Rua Ulisses Gomes Ferreira, no bairro Florestal, na cidade de Matozinhos. Conclusão. Diante de todo o exposto, do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, a Comissão de Legislação e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2022. Marco Antônio Martins, relator. De acordo com o parecer, Carlos Henrique Santos de Oliveira, presidente, e o Deu Lopes de Oliveira, secretário. Parecer de autoria da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 2710 do ano de 2022. Passo para o secretário para fazer a leitura. Parecer do projeto de lei 2710 de 2022, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relatório. A proposição em epígrafe de autoria do vereador Edson Antônio de Barros objetiva a concessão de título de cidadão honorário ao senhor José Alessandro Rocha Caetano. Conclusão. Salvo melhor juízo, o projeto de lei e análise atende aos requisitos da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, estando o mesmo apto para o fim a que se propõe, uma vez que atende ao constante no regimento interno da Câmara Municipal de Matozinhos, bem como o artigo 8º, inciso 6º, parágrafo único do inciso 2º do artigo 35 da Lei Orgânica do município de Matozinhos. Diante de todo exposto, do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, a Comissão de Legislação e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Sala das Comissões, 29 de novembro de 2022. Marco Antônio Martins, relator. De acordo com o parecer, Carlos Henrique, presidente, e o Deu Lopes, secretário. Gostaria de pedir ao secretário Ítalo Borges para fazer a chamada do vereador André Barbosa, que não estava presente no início da reunião, para ficar registrado, por gentileza, vereador. E André Barbosa Moreira. Presente. E o Deu Lopes. Presente. Obrigado, vereadores. Parecer de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 2713 do ano de 2022. Passo para o secretário para fazer a leitura. 13. Parecer do projeto de lei número 2713 de 2022. A proposição em epígrafe de autoria dos vereadores Edson Antônio de Barros e Deu Lopes de Oliveira e Márcio Antônio dos Santos objetiva a concessão de título de cidadão honorário à senhora Sheiva Elizabeth Duarte. Conclusão. Salvo o melhor juízo, o projeto de lei em análise atende aos requisitos de constitucionalidade, da juridicidade e da legalidade, estando mesmo apto para o fim a que se propõe, uma vez que atende ao constante no regimento interno e na lei orgânica do município. Diante de todo exposto, do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, a Comissão de Legislação e Justiça conclui pela juridicidade, estando apto ao fim que se propõe. Sala das Comissões, 29 de novembro, Marco Antônio Martins, relator, de acordo com o parecer Carlos Henrique Santos de Oliveira, secretário Deu Lopes. Parecer de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 2711 do ano de 2022. Passo para o secretário para fazer a leitura. Parecer do projeto de lei 2711. Relatório. A proposição em epígrafe de autoria dos vereadores Edson Antônio de Barros e Sidney Anderson de Esmento objetiva a conclusão de título de cidadão honorário ao senhor Leonardo Vieira Campos. Conclusão. Diante de todo o exposto, do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, a Comissão de Legislação e Justiça conclui pela juridicidade e constitucionalidade do projeto, estando apto ao fim a que se propõe. Sala das Comissões, 29 de novembro. Relator Marco Antônio Martins. De acordo com o parecer, Carlos Henrique, presidente, e o Deu Lopes, secretário. Parecer
de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, ao projeto de lei número 2714 do ano de 2022. Passo para o secretário para fazer a leitura. Relatório. O projeto de lei número 2714, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre concessão de cesta especial de alimentos aos servidores do Poder Legislativo Municipal no período que mencione e dá outras providências. Eu vou fazer a correção aqui. Relatório. O projeto de lei 2714 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de cesta especial de alimentos aos servidores do Poder Executivo Municipal no período que menciona e dá outras providências. Parecer. Diante de todo o exposto, o projeto está em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2022, Jane Rosa dos Santos Almeida, relatora. De acordo com o parecer, Malir Vale, presidente, Ítalo Borges, secretário. Parecer de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 2715 do ano de 2022. Passo para o secretário para fazer a leitura. Relatório. A proposição em epígrafe de autoria do vereador André Barbosa Moreira objetiva a concessão de título de cidadã honorária à senhora Cleide Pereira Lacerda. Conclusão. Diante de todo o exposto, do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, a Comissão de Legislação e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. Sala das Comissões, 29 de novembro de 2022, Marco Antônio Martins, relator. De acordo com o parecer, Carlos Henrique, presidente, e Udeu Lopes, secretário. Parecer de autoria da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 2716 do ano de 2022. Passo para o secretário para fazer a leitura. Relatório. A proposição em epígrafe de autoria do vereador André Barbosa Moreira objetiva a concessão de título de cidadão honorário ao senhor Diógenes de Souza da Silva. Conclusão. Diante de todo o exposto do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, a Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Sala das Comissões, 29 de novembro de 2022, Marco Antônio Martins, relator. De acordo com o parecer, Carlos Henrique Santos de Oliveira, presidente, e Udeu Lopes, secretário. Parecer em conjunto de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissão de Saúde e Assistência Social, ao projeto de lei número 2717 do ano de 2022. Passo para o secretário para fazer a leitura. Relatório. A proposição em epígrafe de autoria do Poder Executivo objetiva a concessão de subvenção à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Matozinhos através da mesa diretora do Hospital Vandra Andrade Drummond, protocolada na Casa Legislativa em 25 de novembro de 2022, conforme protocolo número 1351, às 15 horas, foi o projeto distribuído às Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final em 29/11. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em análise ao projeto de lei 2717, no âmbito de suas atribuições regimentais, manifesta-se pela aprovação da matéria. No mesmo sentido, a Comissão de Saúde e Assistência Social, em análise ao projeto de lei 2717, no âmbito de suas atribuições regimentais, manifesta-se pela aprovação da matéria. Sala das Comissões, 2 de novembro de 2022. Marco Antônio Martins, relator da Comissão de Legislação e Justiça. Jane Rosa dos Santos Almeida, relatora da Comissão de Finanças e Orçamento. André Barbosa Moreira, relator da Comissão de Saúde e Assistência Social. De acordo com o parecer, Carlos Henrique Santos de Oliveira, Udeu Lopes de Oliveira, Marli Vale, Ítalo Borges e Edson Antônio de Barros. Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrados os trabalhos
desta reunião, convocando os senhores e senhoras vereadoras para a 38ª reunião ordinária a ser realizada de forma presencial, no dia 6 de dezembro do ano de 2022, no horário local regimental. Desejo a todos um excelente início de semana. Fiquem com Deus.